Sonora é música no seu computador, celular e MP3 player quando e onde você quiser. Assine o Sonora e baixe mais de 1 milhão de músicas grátis. Isso mesmo, mais de 1 milhão de músicas de graça para você ouvir, baixar e compartilhar a toda hora. Ligue agora 0800 777 7777 e entre para o Sonora. Sonora, música como você sempre quis. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. A Beth tem uma loja de roupas que está cada vez maior. Por isso, a Beth precisa que algumas coisas fiquem cada vez mais simples. É Vero. Na pizzaria do Nelson, cada minuto vale muito. Saindo mais uma entrega. Tudo que o Nelson precisa é de mais agilidade no seu negócio. É Vero. Os clientes encontram tudo que precisam no mercado do Giovanni. Mas o Giovanni ainda não tinha encontrado tudo que ele precisava em um lugar só. É Vero. E foi para pessoas como a Beth, o Nelson e o Giovanni que chegou a Vero, a máquina que aceita os cartões de crédito e débito Visa e Mastercard. E a única que aceita o Banricompras e seus 4 milhões de clientes. Vero já está presente em mais de 140 mil estabelecimentos e oferece uma solução simples, ágil e segura. Vero, os principais cartões numa só máquina. Seja Vero! Panvel, você sempre bem. Olá, este é o Jornal do Consumidor desta semana, direto aqui da FIEGS, para os telespectadores de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Estância Velha e Capão da Canoa. Saudamos também aqueles que nos assistem pela internet, pelo portal do Consumidor RS. Eu sou Alexandre Appel e no programa de hoje você vai conferir aqui da FIEGS, do plenário Mercosul, o seminário Produção e Consumo Sustentáveis, uma promoção do Instituto Cidade Sustentável. Tema muito oportuno. O futuro do nosso país, o futuro do mundo que queremos. Você vai ter a oportunidade de assistir às entrevistas que vamos fazer com autoridades públicas, líderes empresariais. Qual o comprometimento da sociedade brasileira, do setor produtivo, do setor industrial, do setor público, com uma política nacional de preservação da produção e do consumo sustentável. Lembrando que o Jornal do Consumidor é um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja tem a gente. E Ipiranga, quilômetros de vantagem. Troque suas milhas por passagens aéreas. O Jornal do Consumidor desta semana está começando. Estamos no Salão Mercosul da FIEGS aqui em Porto Alegre, cumprimentando nossos telespectadores de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Estância Grande, Capão da Canoa, que nos prestigiam com sua audiência. Comigo, Dr. Paulo Sérgio da Silva, que é o presidente do Instituto Cidade Sustentável, que promove um importante evento nesta manhã aqui em Porto Alegre, Seminário Produção e Consumo Sustentáveis. Qual é a visão deste seminário, desse evento? O que o senhor busca com a discussão desses temas, doutor Paulo? Bom dia, Appel. Realmente nós estamos hoje realizando o primeiro seminário sobre a produção e consumo sustentáveis. O termo produção e consumo sustentáveis é um acerto, é uma definição que o governo brasileiro acertou com a ONU, onde é um programa que envolve vários países. E o Brasil, então, criou esse programa para incentivar as empresas, a produção e o consumidor a adquirirem e produzirem produtos sustentáveis. Com isto, o seminário pretende difundir
esse programa, difundir seus principais temas eixos, seus principais temas estratégicos, para que a sociedade possa tomar conhecimento e passar a adotar no seu dia a dia, no seu cotidiano, ações e procedimentos sustentáveis. Então nós elencamos 4 temas principais. Quais são, doutor Paulo? São o seguinte: o primeiro tema é compras públicas sustentáveis. Para ter uma ideia, hoje o poder público, em todas as suas esferas, é responsável por 50% das compras no Brasil. 18% do PIB, isso significa, em termos de volume de dinheiro, o que o poder público adquire. E o poder público adotou uma seguinte situação: eles querem que os seus fornecedores passem a adotar na sua cadeia de fornecimento também políticas e ações sustentáveis. Então, para competir, para entrar no processo licitatório, as empresas também terão que ter procedimentos sustentáveis. Segundo tema, reciclagem e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a responsabilidade compartilhada e a logística reversa. Hoje, um dos graves problemas que o Brasil enfrenta, e o mundo inteiro, é o problema do lixo. É o problema do que fazer com os resíduos sólidos. E a reciclagem, o reaproveitamento, é uma das políticas mais importantes que precisam ser adotadas pelas pessoas para criar uma política de sustentabilidade. Quando se fala em ciclo reverso, como é que a indústria pensa essa situação? Eu vejo que o tema é muito polêmico. O tema é muito polêmico porque a lei ela adotou uma responsabilidade compartilhada. Ou seja, hoje, o produtor, o comerciante, o gestor público, o consumidor, todos são responsáveis pelo resíduo sólido, ou até o orgânico, enfim, pelo lixo. Com isto, não basta mais agora a empresa chegar e dizer assim: olha, eu já vendi para o A pelo meu produto, ok, PT, saudações, não tem mais nada a ver com isso. Não. Ela passa a ter uma responsabilidade até a destinação adequada desse produto. Pilhas, materiais como baterias de celular, aparelhos eletrônicos? Esses principalmente. Porque esses sim, esses são catalogados pela lei como são resíduos perigosos. Perigosos? Perigosos para a saúde pública. Então esses mais do que nunca precisam ter uma política forte de logística reversa. Né? Então o Ministério do Meio Ambiente está fazendo acordos setoriais com vários setores da economia para adotar políticas concretas de preservação e acompanhamento de toda a vida do produto, anterior à venda e pós-venda. E esses agentes econômicos são sensíveis a esse, digamos, apelo do governo no sentido de produção e consumo sustentáveis? Este programa, doutor Paulo? Olha, na verdade, poderia ser mais. Poderia ser mais? Poderia ser mais, tanto da área do governo quanto da área das empresas. Nós precisamos evoluir muito nisso. A própria questão da logística reversa, ela ainda está engatinhando no Brasil. Ela precisa evoluir e precisa evoluir muito. Porque tem a política de inclusão dos catadores, tem a política de saber quem é responsável pelo quê, quem atua de que forma, quem é o responsável pelos galpões de coleta, enfim, tem uma série de questões que precisam ser debatidas, e esse é o nosso objetivo no seminário, é trazer esse debate. O senhor já falou de compras públicas sustentáveis, participação na questão dos resíduos sólidos. O senhor tem mais 2 temas importantes. 2 temas importantes. Outro é educação para o consumo, porque não adianta nós criarmos uma situação numa ponta, que é a da produção, e o consumidor não estar consciente. Evidente. Então nós precisamos, o consumidor cada vez mais consciente, cada vez mais educado, cada vez cobrando mais das empresas e do poder público ações de sustentabilidade. Quanto mais o consumidor exigir, quanto mais ele criar uma situação em que ele possa estabelecer uma série de regras para as empresas, melhor para o sistema como um todo. E o quarto item que nós temos são construções sustentáveis, porque a atividade de construção é a que mais produz resíduos no Brasil. Eu tenho convicção disso também, doutor Paulo. É impressionante. 40% a 50% dos resíduos sólidos produzidos no Brasil vêm da construção civil. E aí cria um problema, porque eles têm que fazer a perfeita separação, porque nós não podemos esquecer que numa construção civil nós temos os resíduos não contaminados, mas nós também temos os resíduos contaminados, que é o caso da tinta, que é o caso de uma série de elementos químicos que compõem uma construção e que eles não podem ser colocados no mesmo local
que o entulho, que o resto de cimento, de madeira. Então essa separação tem que ser feita dentro da indústria e aí sim, na hora de fazer a coleta, dar a destinação correta. Essa questão de entulhos é tão grave que nós tivemos uma situação emblemática em Porto Alegre. Os entulhos em volta do estádio Beira-Rio, estádio da Copa do Mundo, que está começando, doutor Paulo, e o poder público teve que tomar uma decisão de colocar brita por cima dos entulhos, porque era um volume tão grande que não sabia nem onde pôr. Não sabia nem onde pôr, nem onde colocar. Então olha só a solução que se encontrou em razão da Copa. Colocar a brita em cima do entulho, termina a Copa, tirar toda a brita, retirar todo o entulho. Do seu ponto de vista, como presidente do Instituto Cidade Sustentável, tem que mexer nessa brita depois da Copa? Tem que retirar esse entulho ou é melhor deixar assim? Olha só, o poder público está nos dizendo, sem apresentar o laudo, que esse entulho não é contaminado. Ah, bom. Mas nós temos que verificar exatamente isso. No meu modo de entender, tem que ser todo ele retirado, adequadamente colocado, porque nós não podemos misturar madeira com cimento, com caliça, com... O estádio foi pintado. Será que nós não temos ali latas de tinta, não temos cola, enfim, uma série de coisas que esses resíduos são assim, perigosos pela lei. Então, no meu modo de entender, terminada a Copa, retira toda aquela brita, retira todo aquele entulho, dá uma destinação adequada, porque a lei fala a destinação adequada não é botar brita em cima do local que foi a obra. Não é... o que a lei quer dizer é dar a destinação adequada, é colocar em locais previamente licenciados pelos órgãos de meio ambiente, adequadamente selecionados na sua origem para depois ter o seu destino. Ali não é, com certeza. Muito bem. Dr. Paulo Sérgio da Silva, presidente do Instituto Cidade Sustentável, parabéns pela iniciativa, pela oportunidade do evento. Acho que realmente discutir produção e consumo sustentável tem a ver com a preservação do nosso planeta, doutor Paulo. Nós vamos continuar aqui acompanhando, né, doutor Paulo? Um bom evento. Tá bom, muito obrigado. Seja um bom trabalho para nós hoje aqui. O doutor Torvaldo Marzola Filho representa nesse importante seminário Produção e Consumo Sustentáveis a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Mas o senhor tem duas atividades muito importantes ligadas a esse setor que preocupa muito a sociedade, os agentes econômicos, que é o CODEMA e mais uma participação noutra entidade. Qual é, doutor Torvaldo? O CNTL é o Centro Nacional de Tecnologias Limpas, que existe aqui no Rio Grande do Sul há quase 20 anos, com o aval da ONU. Há quase 20 anos? Há quase 20 anos que temos esse Centro Nacional de Tecnologias Limpas, aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, eu vou lhe dar um furo de reportagem. Nós vamos construir um novo prédio aqui nas redondezas da Fiergs, um prédio ecologicamente correto, para servir de modelo para o mundo, um prédio autossustentável, onde nós vamos colocar o CNTL e haverá um escritório para a ONU. A ONU vai ficar sediada aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, dentro da área da Fiergs, quando o prédio ficar pronto. Que maravilha! Esses temas que vão ser tratados, compras públicas sustentáveis, a importância dos gestores públicos exigir dos seus fornecedores uma consciência, uma postura diferente, resíduo sólido, um problema para todas as principais capitais brasileiras, educação para o consumo e a questão da construção civil gerando muito resíduo. Como é que se harmoniza isso tudo na sua visão? Olha, isso tudo faz parte de uma só matéria. Porque, extrapolando um pouquinho mais isso tudo, o olhar da indústria é um olhar um pouco preocupado com o futuro das exportações brasileiras. O Brasil, e o Rio Grande do Sul em especial, está tendo uma musculatura industrial muito grande. Nós, no Rio Grande do Sul, nós temos mais de 42 mil indústrias aqui. Nós somos o segundo maior parque industrial do Brasil, quiçá da América Latina. Em primeiro lugar é São Paulo, em segundo lugar é o Rio Grande do Sul. Nós estamos preocupados em que os nossos produtos cheguem a mercados americanos, europeus, asiáticos, né? Asiáticos. Com muita tranquilidade. E de que forma nós vamos atingir isso? Através da sustentabilidade. Inclusive, o nosso lema agora
é competitividade com sustentabilidade. É possível compatibilizar? Sem dúvida nenhuma. A indústria não é reativa nesse sentido? Reativa no bom sentido. No bom sentido ou... É reativa para atender às boas normas. Você veja de que tudo evolui no tempo e no espaço. Quando da Revolução Industrial, em 1920, né, o carvão era um poluidor e ninguém mexia com isso. E até hoje em dia tem gente que acha que a utilização do carvão, hoje em dia, se faz nos moldes do início da Revolução Industrial, o que não é verdade. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar nesta oportunidade é que quando, em 1972, que houve a primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, foi coordenado pela ONU, que foi em Estocolmo, na Suécia, nos corredores, né, desse evento, um embaixador brasileiro na época falou: olha, eu quero levar poluição para o Brasil. Como poluição? Todos os países que poluem vivem bem, a sociedade está bem, todo mundo. Então quero levar o progresso, quero levar a poluição para o Brasil. Então veja, de quão curto espaço de tempo, desde 72, que teve a primeira Convenção Mundial sobre o Meio Ambiente, para agora, como mudou. Completamente. Então nós queremos, e veio a ex-primeira-ministra norueguesa, a Gro Harlem Brundtland, que trouxe o conceito de sustentabilidade, que é um tripé, o econômico, o social e o ambiental. Sem uma dessas colunas básicas, não fica de pé. Então, para que haja sustentabilidade, tem que ser econômico, tem que atender à sociedade e tem que ser ambientalmente correto. E é isso que a indústria gaúcha está fazendo. Está fazendo. Qual é o nosso momento da indústria gaúcha? O momento é de praticamente uma revolução industrial em prol da sustentabilidade. Mas que notícia boa! Todas as indústrias novas ficam mais fáceis, né, de se adequarem, e as que já existem estão tomando providências, às vezes as coisas mais simples, não é? Aproveitar a água da chuva. Imagine um telhado de uma indústria que é uma enormidade de área. A água da chuva, que antes era perdida, né, ia para o ralo, agora ela está sendo captada, está sendo usada, a energia eólica. Nós queremos colocar um gerador eólico aqui dentro da Fiergs para gerar energia. É mesmo? Que novidade boa é essa? Não, os industriais, nós precisamos olhar para frente. Eu concordo. O nosso avião não tem retrovisor. O avião da indústria não tem retrovisor. Nós só olhamos para frente, só olhamos para o radar, para ver o que tem ali na nossa frente. E temos que estar preparados para aquilo que o nosso radar aponta. E nós estamos nos preparando para esse futuro. Porque além do certificado de origem, nós queremos fazer também, através do nosso CNTL, um certificado de produção sustentável, onde desde a busca da matéria-prima na natureza até o produto embalado, tudo aquilo foi feito, foi produzido dentro dos maiores conceitos orientados pela ONU. Meus cumprimentos. É isso que a indústria gaúcha está fazendo. Eu fico muito feliz com os meus colegas industriais que abraçaram a ideia e está todo mundo assim, cada vez com muito orgulho. Olha, eu fiz isso na minha indústria, eu fiz aquilo, eu vou montar uma nova unidade, mas desse jeito. É uma maravilha. Eu estou muito feliz com a indústria gaúcha. Está aí, uma nova visão de sustentabilidade. Um bom evento, parabéns pela iniciativa da Fiergs, por esse evento maravilhoso. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. Obrigado. A professora doutora Cíntia Schmidt, do Campus Escritórios Associados, vai moderar, na primeira hora da tarde, um painel que o doutor Paulo se referiu, que eu julgo muito importante, professor. Educação para o consumo. Só se pode falar em produção e consumo sustentável se nós tivermos uma visão de educação, principalmente das novas gerações. O que é possível? O que tem de novo nessa área, professora? Na realidade, o que nós temos hoje em dia, com esse plano de produção e consumo sustentável, é uma mudança paradigmática de toda a sociedade, né? Então, para isso, o que nós teremos? Teremos uma mudança total e absoluta na produção. A partir desta mudança da produção,
né, nós também teremos essa mudança na questão da educação. Então, as crianças atualmente, né, que são as futuras gerações, novas e futuras gerações, então, elas estão aprendendo já desde pequenas o que é um consumo sustentável. É verdade. Né? Ontem, nós que estamos nas redes sociais, um importante médico escreveu no seu Facebook que estava fazendo a barba com a torneira aberta e o filhinho se aproximou e disse: pai, você está desperdiçando água, fecha a água. Veja como isso é uma visão completamente nova, que esses pequenos já estão sendo impregnados. O que é possível fazer para expandir mais essa visão de educação para o consumo, professor? Então, a questão da educação, ela é essencial, né? Então, isso é o que a gente tem visto, que as crianças estão ensinando os pais. Então, essas são as futuras gerações, né? As presentes e futuras gerações. Elas estão ensinando aos pais. O que nós temos, então, de mudança paradigmática, eu chamo assim, porque todos os produtos, as compras públicas terão que ser sustentáveis, todos os produtos agora que são fabricados terão que ter esse viés da sustentabilidade. Ciclo reverso. Exatamente, ciclo reverso, a logística reversa está aí, né? Então, a gente tem uma mudança absoluta, né, de todos os padrões de consumo. E a educação, então, é fundamental. É ela que começa, né, a mudar e as pessoas, então, começam a ficar imbuídas desse espírito de sustentabilidade, né? E a gente começa na educação. Então, quando as crianças começam a entender o que é aquele selinho verde, o que é descartar corretamente o lixo, o que é a gente utilizar corretamente a água, né? Então, isso é uma mudança para toda a sociedade. Então, o lixo. Começa daí. E o lixo... O lixo é uma coisa que me preocupa demais, doutora. Me preocupa também. Muito, muito. Exatamente. Na realidade, nós temos agora... O ser humano produz muito lixo, doutora. Temos o prazo de encerramento dos lixões agora em agosto de 2014. E aí, como é que fica? Né? E aí nós temos que ver que isso está sendo mudado aos poucos. A sociedade, ela ainda demora para absorver as mudanças, né? Mas o que nós temos é mudança e não tem como ser diferente, não tem como não falar em sustentabilidade, né? Então, isso vem desde pequeno, agora dos menores, dessas futuras gerações que vão mudar o nosso futuro. Sem essa geração, né, a gente não teria mais nem como falar numa sustentabilidade de um planeta. Porque da forma como a gente tem trabalhado, né, sem pensar na sustentabilidade, sem pensar no futuro, a gente verifica que os nossos recursos naturais já não estão dando conta. Então, a gente tem que trabalhar com a sustentabilidade e pensar em novas práticas, né? As práticas sustentáveis, então, e com a educação para o consumo, é que tem realizado essa mudança, né? Por isso eu digo, a gente não tem mais como fazer diferente, a gente não tem mais como mudar. Não temos saída mais. Não temos mais saída que não a sustentabilidade, né? Então, a educação para o consumo é a porta de entrada. A gente começa com as presentes e futuras gerações para a gente poder ter um futuro ali na frente. Muito bem. E o painel é esse, Educação para o Consumo. Vai ter a participação do professor Cláudio Bonato, do Dr. Bruno Mirage, do Brasilcom, e do Dr. Leandro Conte, da Singenta. Que seja um sucesso. Acho que realmente nós temos que pensar nessa questão da educação como fundamental para a preservação das gerações futuras. E a questão do plano de produção e consumo sustentáveis, então, que está sendo realizado pelo Ministério do Meio Ambiente, né? Agora, em 2014, fecha esse primeiro ciclo. Então, a partir do ano que vem, nós teremos o segundo ciclo e nós teremos que decidir esses eixos temáticos. Então, é importante também a participação da população, né, para que a gente possa trabalhar com esses próximos ciclos temáticos que teremos a partir de 2014. Então, todas as sugestões que forem dadas aqui no seminário, né, nós passaremos para o Ministério do Meio Ambiente. Então, é importante que a população também participe, que a sociedade participe e tenha ciência do que é o plano de produção e consumo sustentáveis. Muito bem. Você que está nos assistindo, em Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Estância Velha, Capão da Canoa, você que está nos assistindo pela internet, para o mundo inteiro, quer informações, quer participar sobre esse tema, mande um e-mail para nós. O e-mail está na tela, apple@consumidorrs.com.br. Nós encaminhamos ao Instituto Cidade Sustentável, ao doutor Paulo Sérgio, mandamos para a doutora também. Vamos discutir esse tema. Acho que discutir esse tema é fundamental para a preservação aí da nossa vida, da vida do nosso planeta. Meus cumprimentos, doutora. Uma alegria revela. Obrigada. A alegria foi minha. Muito obrigada. O Fabrício Loguércio representa
o secretário estadual do Meio Ambiente, na importante abertura deste evento que vai tratar sobre produção e consumo sustentável. Vejo nas pessoas aqui que já entrevistei, vejo no público que está chegando aqui, uma preocupação muito grande com o tema. Isto é o dia a dia de vocês, não é isso, Fabrício? É isso, a Secretaria do Meio Ambiente, né, que tem a preocupação e a obrigação legal de trabalhar justamente a preservação ambiental no estado do Rio Grande do Sul, políticas de gestão de meio ambiente, tem especial preocupação e parabeniza, né, os promotores do evento com essa discussão. Produção, se nós não mudarmos os paradigmas da produção e do consumo, cada vez mais o meio ambiente vai continuar sendo degradado de maneira irracional. Então isso prejudica todas as gerações futuras. Então essa é uma discussão que está no centro das nossas preocupações. Isso é, né, um evento importante que traz pessoas conhecedores, né, do assunto de várias áreas, né, e o setor produtivo tem um papel especial nesse debate, porque nós temos que mudar a visão, né, da produção, que já vem acontecendo em determinados setores, mais do que em outros, mas nós temos que mudar como e o que nós produzimos, né, também o consumo, para que o meio ambiente possa continuar, para que as gerações futuras possam continuar produzindo. Agora, Fabrício, nós sabemos que o Estado, nós que já participamos do Estado, tivemos a direção do PROCON em 2 oportunidades, carece de uma estrutura funcional maior. Como o Estado pode fiscalizar práticas infrativas, a legislação do meio ambiente? Eu me preocupo tanto como morador da Zona Leste, da Grande Porto Alegre, aqueles caminhões na RS-40 o dia inteiro lotados de areia. Eu às vezes tenho medo que Águas Claras sucumba num buraco imenso, numa cratera imensa. Como cuidar desses detalhes? Logística reversa, equipamentos eletrônicos, aparelhos, baterias, tudo jogar no lixo. Como é que se controla tudo isso? Que desafio imenso para o Estado. É um desafio, mas o Estado precisa ter investimento no Estado, né? O Estado precisa, para cumprir o seu papel de Estado, ele precisa ser maior do que está. Concordo. Houve durante muito tempo um discurso de Estado mínimo e isso sucateou... Foi nefasto. Sucateou os órgãos de Estado e agora os órgãos de Estado, como, por exemplo, a área de meio ambiente, né, requer muito investimento em pessoal e equipamentos. Essa gestão começou a recuperar, né? Falta muito ainda, mas começou a recuperar. Vai sair, felizmente, né, ainda este ano, um concurso. Que boa notícia! Para servidores da FEPAM e da SEMA. Excelente notícia, então, parabéns. Para recuperar muitas perdas de pessoal que aconteceram nos últimos anos. Houve um investimento também do Estado na valorização salarial dos técnicos, dos servidores, do quadro do Estado, né? Porque nós tínhamos um problema gravíssimo de perda de técnicos experientes, porque o salário do Estado estava muito defasado, né? Então, num período em que o país está se desenvolvendo, o Estado está crescendo, né, a procura de mão de obra pela iniciativa privada é muito grande, e se o Estado não recuperar o mínimo, né, as questões salariais, não consegue ter os técnicos necessários. Então, o investimento no Estado se faz necessário e está acontecendo, mas falta muito ainda. Sem dúvida. Eu vou lhe liberar, porque já estão chamando. Chegou o presidente da FIAGS nesse momento, Heitor Miller, chegando aqui. Vai ser dado início aqui ao nosso seminário. Nós vamos acompanhar. Telespectador, acompanhe agora as imagens da abertura. Meus cumprimentos pelo trabalho de vocês. Sucesso. Muito obrigado, igualmente. Parabéns. Estamos concluindo nosso primeiro bloco do Jornal do Consumidor dessa semana, direto aqui da FIAGS, com a cobertura do Seminário Produção e Consumo Sustentáveis. No segundo bloco você vai assistir compras públicas sustentáveis. Por que o governo não compra só de empresas que têm políticas públicas de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente? Lembrando que o Jornal do Consumidor pode ser assistido também pelo portal do Consumidor RS. Vamos concluir esse primeiro bloco com uma dica do Jornal do Consumidor. Restaurante Joy Léus. Vá assistir a Copa do Mundo no Joy Léus. Os jogos todos em telão, com cardápio especial. Dá uma conferida com a Fernanda Appel e nós já voltamos.
Estamos aqui no Joy Léus, um restaurante maravilhoso, com uma estrutura fantástica, estacionamento, um ambiente climatizado. Jussara, proprietária desse estabelecimento maravilhoso. Jussara, para a Copa, o que teremos de especial, além do que a gente já conhece? Bem, a gente está se preparando para a Copa da melhor maneira, que a gente está correndo atrás. Todo mundo está, então a gente tem que se antecipar um pouco. Vamos ter um telão durante todo o tempo da Copa, onde os nossos clientes podem vir assistir todos os jogos. E mais distribuição de camisetas, ou seja, o cliente, aquele que não conhece, chegando aqui vai ser bem recebido e poderá assistir todos os jogos num telão imenso, que vai estar à disposição o tempo todo. Vamos ter, inclusive, durante a Copa, uma promoção de pizza com vinho, que já foi um sucesso tremendo, então nós vamos voltar com um precinho mais acessível ainda. Então, tá dada a nossa dica. Só dar uma chegadinha aqui no Joy Léus para conferir. Há mais de 60 anos, a Manlec é especialista em oferecer todo tipo de móveis para a sua casa, inclusive na linha de móveis planejados. Afinal, todos os ambientes do seu lar podem ser projetados para que a sua família ganhe mais em espaço e conforto. Além de oferecer as melhores condições de pagamento, na Manlec você pode ficar tranquilo, porque a entrega é garantida. Agende uma visita sem compromisso e aproveite. Você pode fazer em até 24 vezes no carnê, em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito ou no Construcard. Venha negociar com a gente. Pois não. Completa, por favor. Eu paguei pelo web. Lá tem desconto, né? Eu vou querer trocar o óleo também. Claro, no Jet Oil. Só que tem que ser Ipiranga, viu? O lubrificante do coração da moto. Perfeitamente. Vou colocar crédito no celular, eu já volto. Muito bom, garoto. Prendeu direitinho, hein? Acho que agora a gente já pode tirar essas rodinhas aí. Sério? Quer um lugar completo? Pergunta lá no Posto Ipiranga. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é um plano. Unimed Porto Alegre. A Beth tem uma loja de roupas que está cada vez maior. Por isso, a Beth precisa que algumas coisas fiquem cada vez mais simples. É vero. Na pizzaria do Nelson, cada minuto vale muito. Saindo mais uma entrega. Tudo que o Nelson precisa é de mais agilidade no seu negócio. É vero. Os clientes encontram tudo que precisam no mercado do Giovanni. Mas o Giovanni ainda não tinha encontrado tudo que ele precisava em um lugar só. É vero. E foi para pessoas como a Beth, o Nelson e o Giovanni que chegou a Vero, a máquina que aceita os cartões de crédito e débito Visa e Mastercard. E a única que aceita o Banricompras e seus 4 milhões de clientes. Vero já está presente em mais de 140 mil estabelecimentos e oferece uma solução simples, ágil e segura. Vero, os principais cartões numa só máquina. Seja Vero! Para todas as formas, com todos os ambientes, para todos os estilos, todas as cores e todos os gostos, para todos os valores e todas as ideias, para todos os sonhos, em toda a cidade, sempre perto de você. Guarida Imóveis, para você viver melhor. Quem ama e trabalha a madeira, utiliza Gimo Protecolor UV. É a base d'água, sem cheiro, com secagem extra rápida, deixando aparente os veios da madeira. Gimo Protecolor UV, qualidade comprovada. Panvel, você sempre bem. Compras públicas sustentáveis. O governo compra muito em produtos e serviços. É possível privilegiar o fornecedor
que tenha na sua filosofia de trabalho, no seu produto, no seu serviço, valores que respeitem o meio ambiente e a sustentabilidade? É isso que vamos conferir nesse segundo bloco. Dica do Jornal do Consumidor é o Dia Dental, o plano de saúde da Porto Alegre Clínicas. O telefone está na tela. Planos individuais, planos empresariais. Livre escolha do seu dentista. Você continua conosco. Seminário Produção e Consumo Sustentáveis aqui da FIEGS. Lembrando que o Jornal do Consumidor tem o apoio de Gimo Lava-Louça, Gimo Qualidade Comprovada e Panvel Farmácias. Você sempre bem. Estamos com o presidente da FIEGS, Heitor José Miller. Eu estava elogiando ele, uma foto muito bonita com a presidenta Dilma. Ela gosta muito do senhor, né, presidente? É uma relação de diálogo que nós temos desde a nossa posse. Há 3 anos atrás, que ela veio aqui, nós falamos em diálogo, numa discussão com bases reais e em fatos, para melhorar as questões que nós temos que melhorar aqui nesse país. E ela gostou desde o discurso inaugural da minha gestão e até hoje a gente se entende bastante bem. Muito bem. Presidente, o tema hoje aqui é o seminário Produção e Consumo Sustentáveis. Como é que o senhor vê esse momento que nós estamos vivendo no nosso país, legislação nova chegando, a indústria sendo obrigada a se adaptar a questões de produtos ecologicamente corretos, logística reversa, a participação do consumidor, mas fundamentalmente da indústria, presidente? No fundo, isso é mais um encargo para a indústria. Nós tivemos que nos adaptar num passado recente a todas as questões do meio ambiente, que as indústrias gastaram dinheiro e para se adaptar às regras do meio ambiente. E, no fundo, isso não trouxe nenhuma vantagem do ponto de vista da produção. Isso não produziu nenhum parafuso a mais. Aí, no segundo momento, veio a questão da acessibilidade nas nossas indústrias. Então, também se gastou dinheiro do capital de giro, ou em vez de na atividade produtiva, era uma atividade, um gasto sem nenhum proveito do ponto de vista do aumento da produção. E agora com a NR12, que obriga a fazer uma série de adaptações para aumentar a segurança, em alguns pontos até um pouco exagerada, porque nós estamos com um sistema bem mais rígido e bem mais difícil de ser executado do que a própria Europa, da onde vem muitas máquinas que nós usamos nas indústrias. E agora vem a questão ainda da sustentabilidade, mas a sustentabilidade, muitos acham que ela é social e ambiental. Não, ela é econômica, social e ambiental. Porque se ela não é econômica, também não vai ser social e nem ambiental. Porque não adianta, eu sempre me lembro de uma frase do poeta português que disse, perguntado se ele também tinha sonhos, ele disse que, claro que ele tinha sonhos, ele só não tinha como realizá-los, fazendo aquele sinal de dinheiro com os dedos. Então, nós temos muitos sonhos, mas o problema é o custo de realizar algumas coisas, fazendo com que a sustentabilidade, necessariamente ela tem que ser econômica, ela tem que ser viável, porque senão ela não vai valer nem para o social e nem para o ambiental. Uma alegria revê-lo. Obrigado, tudo de bom. Nesse momento, aqui no Salão Mercosul, da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, inicia-se oficialmente o seminário Produção e Consumo Sustentáveis, com 4 temas que vão ser abordados, 4 plenárias. Compras públicas sustentáveis, resíduos sólidos, educação para o consumo e construções sustentáveis. Para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel, direto da FIEGS.
secretário estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, Neio Lúcio Fraga Pereira, presente no seminário Produção e Consumo Sustentáveis. A importância de discutir esse tema, secretário, com a presença do Estado brasileiro, o senhor representando o governo do Estado do Rio Grande do Sul e suas políticas públicas nessa área, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Planejamento, e o setor industrial, a FIEGS, a Confederação Nacional da Indústria. É possível compatibilizar os interesses na medida que cada vez mais produção e consumo sustentáveis passam a ser uma política de governo, secretário? É importante nós ressaltarmos que esse debate vem num momento muito oportuno, porque ainda não está incorporado no Estado brasileiro esta política permeada por todos os setores para fazer a compra e o consumo sustentáveis. É um tema novo nos governos. A nossa lógica ainda é da lei das licitações, 8666, menor preço e ponto. Os órgãos de regulação do Estado, de controle do Estado, os tribunais de contas, ainda não estão, por exemplo, no Estado de Constituição, a CAGE, ainda não tem esta percepção. Então, esse tipo de encontro facilita com que os vários órgãos do Estado atentem para isso, porque para a gente fazer um desenvolvimento, para que nós possamos atingir um desenvolvimento pleno da sociedade com sustentabilidade, o governo, que é um grande agente comprador, precisa incorporar isso na sua gestão. E eu acho que passos estão sendo dados nesse sentido. O nosso Estado, por exemplo, desde o ano passado, criou um grupo de sustentabilidade, que tem um assessor especial para isso, está trabalhando dentro do governo para a gente avançar nesse ponto. Então é uma temática da maior importância nesse momento. Meus cumprimentos, muito obrigado. Obrigado a você. Dr. Shelley Carneiro, diretor da Confederação Nacional da Indústria, participando desse importante seminário Produção e Consumo Sustentável. Participou agora da plenária que discutiu compras públicas sustentáveis. Ficou muito claro pela opinião, pela manifestação do Ariel Pares, diretor de Produção e Consumo Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, que produção e consumo sustentáveis devem ser perseguidas como uma política de governo. Como é que o senhor enxerga isso? Não, eu acho que não é só de governo, eu acho que a sociedade toda está sentindo, e a sociedade representa isso, a necessidade de fazer modificações. O próprio setor industrial tem feito modificações enormes, né? Há muito tempo que já vem trabalhando esse problema de compras sustentáveis. É lógico, na parte de processo, o setor industrial tem mais atuação direta. Claro. Na parte de consumo, né? Nós temos aí uma série de outros aspectos de educação, de formação, de discussão de ideias e uma série de outras coisas que estão sendo desenvolvidas pelo governo. Isso tudo exige realmente que a gente tenha articulação, que a gente esteja dialogando, que a gente esteja transferindo as dificuldades de um setor ou outro, porque toda modificação traz dificuldades, mudanças, para que a gente possa conseguir resultados frutíferos. A sociedade brasileira está crescendo, está desenvolvendo, isso tudo faz parte de uma transição natural que nós todos vamos passar. Ninguém, daqui a 20, 30 anos, nós talvez estejamos trabalhando de uma maneira totalmente diferente. Muita coisa vai acontecer, não só nos aspectos sociais, mas nos aspectos tecnológicos, que influencia também a mudança social. Eu acho que o setor industrial tem um papel fundamental nessa mudança, porque ele tem, de uma certa forma, o comando no processo de produção e o comando dos produtos que estão sendo dirigidos para a sociedade. Muita coisa tem sido feita, que no próprio Rio Grande do Sul, na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, tem feito um trabalho enorme através do Senai, nos aspectos relativos a materiais, quer dizer, redução de material e redução de energia, de custos de energia dentro das empresas e redução do consumo de materiais e de energia. Isso tudo traz para nós uma competitividade maior da empresa, traz valores muito diferentes daquele simplesmente o valor economicista do processo, mas um valor que leva em consideração uma série de outros produtos, sustentabilidade de produtos, sustentabilidade de energia. É lógico também, e isso é que nós temos discutido de uma maneira muito avançada com o governo, que nós devemos ter um time adequado para todas essas modificações. Não se pode pedir amanhã que se mude uma sociedade porque nós queremos, num achômetro e em algumas ideias fictícias, né, de supra-realidades, que nós não temos condição de atuar. Nós
prejudicamos a indústria nacional, prejudicamos a competitividade da indústria nacional. Mas a indústria, você pode ter certeza, a indústria nacional é a grande alavanca desse processo, né? E a indústria nacional não está começando agora, ela já começou há muito tempo a trabalhar o problema de produtos mais sustentáveis. Temos muito a fazer? Lógico, a sociedade do mundo inteiro tem muito a fazer sobre isso, mas nós estamos evoluindo, estamos discutindo, estamos introduzindo isso dentro dos processos de compras sustentáveis, inclusive, que é o tema que nós falamos mais hoje, e temos certeza que nós vamos avançar muito nos próximos anos, havendo um comprometimento do setor junto com o governo para que a gente não crie ficções, supra-realidades, um radicalismo extremado em pontas, coisas que o mundo não pode comportar e nós também. Mas vamos avançar, pode ter certeza. Com certeza. Uma alegria revê-lo. Meus cumprimentos. Muito obrigado. Viu? Cumprimento meu. Queria dizer que esse evento que foi feito, Cidades Sustentáveis, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul e a CNI, a Confederação, apoiando esse processo, nós vamos continuar com esse processo, levando ele ao Brasil todo para discutir. Esse é um assunto muito pertinente, muito de momento, nas grandes modificações que nós pretendemos fazer depois da Rio+20, na parte de produção e consumo sustentável. Meus cumprimentos. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Dr. Rafael Setúbal, diretor adjunto do Ministério do Planejamento do Governo Federal, foi um dos debatedores do painel Compras Sustentáveis. É possível, doutor Rafael, imaginar-se o governo, que hoje é um grande comprador de produtos e serviços, implementando efetivamente uma política pública de só adquirir produtos e serviços de organizações que têm uma visão do desenvolvimento sustentável? Olha, toda política pública ela tem que ser gradual. Principalmente não é possível assim começar querendo já de cara você conseguir contratar e adquirir produtos sustentáveis ou de empresas que têm uma produção e consumo sustentável. Uma política pública ela precisa induzir o mercado a ir se adaptando a essa política, a se tornar mais sustentável. Então ela vai passo a passo. Portanto, acredito que em um futuro, um futuro não muito distante, nós poderemos sim alcançar esse resultado. O papel do Estado, o papel do governo, quando faz uma compra pública sustentável, é exatamente esse, é mostrar para o setor privado, é premiar o setor privado que já está adotando práticas sustentáveis, que já está sendo mais sustentável. Portanto, quando a gente busca ter uma contratação pública sustentável, nós queremos dizer, olha, setor privado, você, adaptando suas boas práticas, adaptando o seu processo de produção e consumo, produzindo um produto mais sustentável, que tenha menor impacto ambiental e que tenha responsabilidade social, porque a gente não pode só pensar em meio ambiente, a gente tem que pensar também em responsabilidade social, e por isso a gente tem que pensar em micro e pequena empresa, em geração de emprego e renda. Temos que pensar também em proteção a minorias que estão ameaçadas de exclusão do mercado de trabalho. Nós temos que pensar em critérios de responsabilidade social mais amplos. Então, nós orientamos o setor produtivo e premiamos aquelas empresas com um acesso preferencial nas contratações públicas, porque nós estamos dizendo, olha, você que está sendo mais sustentável vai ter uma preferência nas contratações. E isso é o que o governo está fazendo. O governo está preferindo adquirir produtos e serviços que sejam mais sustentáveis. E esse é o nosso papel. Acredito que em um futuro, sim, nós conseguiremos chegar nesse estágio, de só adquirirmos produtos sustentáveis, só adquirirmos produtos, serviços e obras que sejam sustentáveis. Né? Isso representa, de alguma forma, o governo agir para modificar a lei das licitações 8666, que engessa muito o gestor público hoje? Olha, em primeiro lugar, a lei 8666 foi modificada agora em 2012, já prevendo a ideia da sustentabilidade. Então, lá na Lei 8666, nós temos hoje a previsão de que é a finalidade da licitação o desenvolvimento nacional sustentável. Isso foi alterado no artigo 3º. Então, com isso, hoje o gestor já tem uma base legal, uma base normativa para exigir critérios de sustentabilidade na sua licitação. Agora, eu acredito que o desafio não é mais o embasamento legal. O nosso maior desafio é a mudança de cultura.
porque ainda existe a cultura histórica de que a licitação tem que buscar o menor preço no momento da licitação, sem considerar os impactos dessa licitação para a sociedade, os impactos sociais e ambientais dessa contratação. Então, é uma mudança cultural. O controle, os órgãos de controle estão hoje evoluindo também nessa mudança cultural. Estão percebendo que a licitação ela tem que buscar uma finalidade pública maior do que simplesmente a obtenção do menor preço. E que o menor preço não é o melhor preço. O melhor preço é aquele que realmente considera a finalidade pública da licitação, que considera a finalidade pública do Estado, ou seja, de gerar desenvolvimento nacional sustentável. Esse é o objetivo maior hoje com a alteração da Lei 8.666. Então, agora acredito, o trabalho é capacitar, sensibilizar, conscientizar os gestores, conscientizar os órgãos de controle, os intérpretes da norma, os advogados da União, todos os atores envolvidos nas contratações públicas precisam estar sensibilizados da importância que é uma contratação pública sustentável para o país. E não apenas buscar a velha herança histórica, a velha cultura histórica de obter o menor preço, sem considerar que aquele produto ali pode estar causando danos ambientais. Ou a saúde, a segurança. Saúde, a segurança, exatamente. E isso não é levado em consideração, ok? É isso. Muito obrigado. O senhor já está indo para o aeroporto? Sim, daqui a pouco. Vamos liberar o senhor, então. Muito obrigado. Obrigado a você. Muito bem. Com o doutor Rafael Setúbal, diretor adjunto do Ministério do Planejamento, estamos concluindo o Jornal do Consumidor especial desta semana, direto aqui da FIEGS, Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, com o seminário Produção e Consumo Sustentáveis. Uma promoção do Instituto Cidade Sustentável, o presidente doutor Paulo Sérgio da Silva, que teve o apoio dessas entidades todas, discutindo como vai ser o Brasil do futuro com o Programa Nacional de Produção e Consumo Sustentável, quer dizer, incluindo como política pública do governo o tema tão importante para a preservação do planeta, do meio ambiente e das próximas gerações. Muito obrigado pela sua audiência. Lembre-se de conferir também nosso programa nos horários alternativos no nosso portal do consumidor. Lembrando também, dúvidas e reclamações, acesse o nosso portal, mande um e-mail para nós, lá em cima, plantão do consumidor, nós fazemos a mediação com o fornecedor, temos resolvido aí praticamente 90% dos problemas. Muito obrigado pela sua audiência, até semana que vem. Para todas as formas, com todos os ambientes, para todos os estilos, todas as cores e todos os gostos, para todos os valores e todas as ideias, para todos os sonhos, em toda a cidade, sempre perto de você. Guarida Imóveis, para você viver melhor. Há mais de 60 anos, a Manlec é especialista em oferecer todo tipo de móveis para a sua casa, inclusive na linha de móveis planejados. Afinal, todos os ambientes do seu lar podem ser projetados para que a sua família ganhe mais em espaço e conforto. Além de oferecer as melhores condições de pagamento, na Manlec você pode ficar tranquilo, porque a entrega é garantida. Agende uma visita sem compromisso e aproveite. Você pode fazer em até 24 vezes no carnê, em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito ou no Construcard. Venha negociar com a gente. Opa, churrasquinho com os amigos, hein? Muito bom. E aí, vai uma costela saborosa ou aquela picanha suculenta? Oi, amor. Amor, a Duda tá insistindo no cachorro de aniversário. Pensa nisso. Ai, ai, ai. Cachorro precisa de espaço, hein? Quem sabe uma bicicleta?
amor. Oi, amor. Tomei uma decisão. Ué, e o churrasco? Ai, e agora? Só foi por pouco, hein? A vida é feita de escolhas. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. A Beth tem uma loja de roupas que está cada vez maior. Por isso, a Beth precisa que algumas coisas fiquem cada vez mais simples. É Vero. Na pizzaria do Nelson, cada minuto vale muito. Saindo mais uma entrega. Tudo que o Nelson precisa é de mais agilidade no seu negócio. É Vero. Os clientes encontram tudo que precisam no mercado do Giovanni. Mas o Giovanni ainda não tinha encontrado tudo que ele precisava em um lugar só. É Vero. E foi para pessoas como a Beth, o Nelson e o Giovanni que chegou a Vero, a máquina que aceita os cartões de crédito e débito Visa e Mastercard. E a única que aceita o Banricompras e seus 4 milhões de clientes. Vero já está presente em mais de 140 mil estabelecimentos e oferece uma solução simples, ágil e segura. Vero, os principais cartões numa só máquina. Seja Vero! Quem ama e trabalha a madeira, utiliza Gimo Protecolor UV. É a base d'água, sem cheiro, com secagem extra rápida, deixando aparente os veios da madeira. Gimo Protecolor UV, qualidade comprovada. Panvel, você sempre bem.